A vida além da sepultura, capítulo 115. Então vamos a mais uma pergunta ao espírito Atanagildo. Uma vez que na última encarnação fostes brasileiro e agora vos encontrais ainda numa metrópole habitada principalmente por brasileiros, não servirá isso de incentivo para que ainda mantenhas viva a vossa última nacionalidade? Responde Atanagildo. Acredito que não, por uma razão muito simples. Quando eu estava encarnado no Brasil, já cultuava sentimentos universalistas, pois, em virtude de meus estudos e meditações espirituais, já estava capacitado de que viver na Terra nada mais era do que um acidente na vida do espírito, sem força para prejudicar a sua identidade universal. A Terra significava para mim admirável alfaiataria, com o grave encargo de atender às encomendas de trajes carnais que lhe faziam os espíritos necessitados de excursionar pela matéria. Não me interessava o discutir os motivos dessas encarnações nesse ou em outro país, se bem me parecesse que alguns espíritos baixavam por mero turismo a paisagem física e outros atendiam a necessidades urgentes de uma cura purgatorial. Levando-se no tanque das lágrimas e lavando-se no tanque das lágrimas e enxugando-se com a toalha do sofrimento. Detrás de todas as fisionomias, tipos carnais e personalidades humanas, eu sempre identificava o espírito imortal dentro do seu vestido, ou do seu vestuário de ossos, nervos e músculos. Para mim, ele era sempre um companheiro eterno que, pela janela carnal, viera participar das tricas do mundo terreno. Não me preocupava em inventariar as raças de acordo com seus costumes e tradições. Também não empregava maior valor às criaturas oriundas de nações privilegiadas, assim como não subestimava aqueles que provinham de raças inferiores. Considerava a todos como espíritos que tentavam encontrar a mesma aventura que eu também me propusera encontrar. Uma grande tolerância se me fazia sentir mesmo para com aqueles que ainda se deixavam dominar pela avareza, a cupidez, o ciúme e a inveja. Ou então, se afligiam pela posse dos europeus dos europeus ou privilégios do mundo transitório. Achava-os, por vezes, iguais às crianças que brigam por causa de um brinquedo, ou se angustiam pela posse de um cavalinho de pau, mesmo diante do procedimento de Anastácio, e quem está acompanhando esse livro aqui sabe quem foi Anastácio na vida dele, que fora o meu credor hostil do passado. Esforcei-me para não ser dominado pela agressão ou pela expressão dramática e humilhante do acontecimento. Via-o às vezes afastar-se de mim após ter me afrontado publicamente e dado vazão ao seu ódio para comigo. Mas meu coração, num ar de censura travessa, dizia-me que eu devia reconhecer naquele homem não um adversário indesejável, mas um irmão em espírito com a estultícia de pisar sobre a sua própria felicidade. Então vamos a mais uma pergunta. Não vos sentis, por vezes, dominado por certa nostalgia ao evocardes a vossa vida no Brasil, tal como acontece aos estrangeiros que são obrigados a se transferir para daqui
quando evocam o cenário, costumes e tradições da pátria distante? Responde Atanagildo. Se fosse tomado de nostalgia pelo fato de haver vivido no Brasil, muito maior nostalgia me perturbaria ao evocar a vida que passei em outros países, onde me reencarnei maior número de vezes. Nesse caso, muito antes de evocar a vida no Brasil e tornar-me de nostalgia por isso, evocaria a cidadania de Marte, que é o planeta de origem de minha consciência individual e do qual fui exilado para a Terra. E se eu me preocupasse em evocar a pátria em que viveu o meu espírito, então, antes de pensar no Brasil, deveria lembrar a Atlântida, o Egito, a Arábia, a Hebreia, e principalmente a Grécia ou a Índia, onde meu espírito se demorou mais tempo encarnado. Então, esse é um espírito que já viveu em vários países, inclusive, como ele está dizendo aqui, a origem dele é de Marte. Ele foi banido de Marte porque não alcançou a evolução lá. E devia aí alguém para dizer, mas em Marte não tem vida. Não tem vida conforme os conceitos de matéria que nós conhecemos. Mas você acha que esse universo de mundos que existe aí, onde o homem vai lá e não enxerga ninguém andando, dirigindo seu Fusca, acha que ali não tem vida? Acha que Deus criou esse universo todo só para enfeitar o céu para a gente? Isso é muita pobreza. Deus me livre. Bom, eis a grande ilusão dos homens terrenos que, mal informados pelos seus sacerdotes, instrutores religiosos, filósofos, puramente intelectivos, restringe a sua felicidade presente e futura na tentativa tola de traçar fronteiras sobre o solo de um mundo provisório, buscando separarem-se pela diferença acidental da cor, raça, pátria e religião, outra coisa que seja. Na intimidade de minha alma, bastante fortalecida pela convivência com todas as raças, tanto vibra a paixão de viver do Atlante, né, porque ele habitou a Atlântida, como ele afirma aqui, como vibra a vontade do egípcio faraônico, a força indomável do árabe nômade, o misticismo do hindu contemplativo, a cautela do hebreu desconfiado ou a irreverência do grego atilado. E, por certo, também já palpita em mim algo da índole inquieta e brejeira dos brasileiros, entre os quais sofri o caldeamento psicológico de minha última encarnação aqui na Terra, né? Vamos a mais uma pergunta. Na metrópole do Grande Coração só podem ingressar espíritos provindos exclusivamente do Brasil? Responde Atanagildo. Não estamos sitiados por fronteiras raciais ou segregados nacionalistas. Ou melhor, segregamentos nacionalistas peculiares aos países terrenos, a gente aqui na Terra, né? E sim, agrupados pela sintonia de certas qualidades espirituais, embora existam algumas diferenças pessoais ou intelectivas, ou intelectuais, entre os seus componentes. O ingresso de desencarnados em nossa moradia astral não depende de que sejam propriamente brasileiros, mas sim de que já serem filiados à mesma e possuírem o tom vibratório sideral exigido pelo ambiente ou então de determinação do alto, quando se trata de estágios de aclimação para futuras encarnações no Brasil. É certo que a metrópole do Grande Coração exerce suas atividades exclusivamente em relação a espíritos encarnados no Brasil, por cujo motivo necessita cultivar certos costumes brasileiros para melhor êxito na acomodação emotiva de seus habitantes e fica favorecido
o intercâmbio espiritual com eles devido à afinidade de pátria. Mas veja só, o Brasil já é um mundo, já é um caldeamento de espíritos que viveram, como ele está dando exemplo aqui, desde a Atlântida, né, que não existe mais. Há muitos milênios não existe. Então, está no Brasil, claro que tem muito espírito ainda bem grotesco ainda, em todas as formas, né? Mas está no Brasil um povo, um dos povos mais evoluídos espiritualmente do planeta. Tanto é que você vê que, apesar dos pesares, nossa pátria não tem. Aqui nós não temos bomba atômica. Todas as religiões do mundo podem vir aqui e estabelecer sua igreja. Né? As mulheres aqui têm muito mais respeito, são muito mais respeitadas do que, por exemplo, no mundo asiático. Lá a mulher ainda é, Deus que me perdoe falar assim, mas ainda é quase que um lixo. Não tem direito a nada. E, no entanto, são elas que trazem os homens à Terra. Não dá para entender isso, né? Então, vamos lá. Ficamos aqui, terminando o capítulo 115, A Vida Além da Sepultura.